Muitos querem ter uma vida abençoada, mas o que será que pensam sobre Deus e o dinheiro? Eu acho essencial. Importante e necessário. A gente gasta com outras coisas, por que não dá o dízimo? Você acha certo dar dinheiro para a igreja? Não é dinheiro para a igreja também. Porque eu acho que é uma forma de você ajudar. Que é tirar o de Deus, tirar o da igreja. Não, na minha opinião não. Existem pastores hoje que pegam esse dinheiro para eles mesmos. Depende da igreja. Você acha que dinheiro e Deus combinam? Cara, dízimo é coisa do Antigo Testamento. Dízimo hoje não vale mais. Depende do fim que ele quer usar esse dinheiro. Dízimo é uma ordenança. Mas a obra dele foi destinada a nós a cuidarmos dela. Porque ele já me dá tantas coisas, por que eu não posso dar 10% do que eu tenho? Não é verdade? Amém. Glorifica o nome de Deus aí onde você estiver, irmão. Você que tem uma vida abençoada, dê um glória a Deus alto aí. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, amém. Quantos estão felizes aí de estar nessa casa essa noite? Eu estou vendo muita gente se escondendo ali no fundo da igreja. Eu acho que eu vou pedir para depois tirarem as últimas cadeiras ali, né, pastor? Botar mais para frente, eu não sei se é frio. O pessoal está assim, não. Acho que é abaixar o ar mesmo. Rapaz, igreja, tudo bom com vocês? Eu tô com a barba grande aqui, aí o óleo tá escorrendo sobre a barba de Arão. Aqui, desculpa a nojeira, mas eu tenho certeza que Deus tem algo de relevância para a sua vida aqui essa noite, amém? Quantos estão prontos para receber uma palavra, mais uma vez um pouquinho dura? Tem gente aí já com a mão levantada, glória a Deus. Eu fico feliz com isso, que eu falo assim, eu não estou sozinho, né? E eu sempre digo isso aqui porque geralmente quando nós montamos uma pregação, estudamos por uma pregação, sempre que a gente está ali estudando o que Deus quer falar com a igreja, buscando o que Deus quer falar com a igreja antes de bater em qualquer lugar aí, está batendo muito aqui. E eu tenho sido muito ministrado por essa série. Quantos mais aí têm sido ministrados por essa série? Você que é visitante, eu queria te dizer, nós estamos numa série sobre finanças. E quantas vezes a igreja fala de finanças, sobre generosidade, na verdade, por mês ou por dia. Eu sempre digo assim, diariamente a gente fala sobre generosidade. Nem sempre sobre a generosidade nas finanças, mas nós falamos sobre a generosidade no seu tempo, sobre a generosidade na sua dedicação, sobre a generosidade no seu coração. Até porque todas essas mensagens aqui, quando a gente fala de uma vida abençoada, a gente não se limita a dizer somente sobre o teu dinheiro. Não. É muito além do que isso. E é por isso que vocês já ouviram eu falar muito e vão ouvir eu falar muito até terminar essa série, que essa série é para fazer você, é para fazer eu, é para fazer a nossa família sair do patamar de abençoado e passar a ser abençoador, sair da posição de falar assim, Deus me manda um milagre na provisão, e Deus começar a falar assim, eu vou mandar por meio de você o milagre da provisão. Então não me interpretem, né, como eu estivesse pedindo oferta, e eu deixo bem claro aqui, nós estamos abrindo 2 igrejas, e nós não vamos levantar uma oferta depois daqui para dizer assim, abençoe a sua igreja. Não. A palavra de Deus diz em Filipenses 4,17, Paulo dizendo para a igreja de Filipe, não que eu esteja procurando oferta, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Por que nós estamos passando por um momento dessa série, uma vida abençoada? Não porque nós queremos oferta, mas para que Deus possa acreditar algo na conta de vocês. Sobre entendimento, sobre mudança de consciência. Deus, Ele tem muito para fazer por meio da sua vida. E hoje nós vamos falar sobre multiplicação. Quantos gostam de multiplicação aí? Eu gosto de multiplicação em alguns aspectos, mas eu te confesso que quando eu falo de multiplicação eu lembro de algumas historinhas um pouquinho ruins, né? Mas eu queria te dizer que o nosso Deus, Ele é especialista em pegar algo que é escasso e fazer esse algo se tornar muito.
O nosso Deus é especialista em pegar alguns pãozinhos, alguns peixinhos e alimentar uma multidão. O nosso Deus, ele é especialista em fazer de repente o que está dentro da sua vida, que parece um riacho que está ficando seco, transbordar água, e mais água, e mais água, e mais água, amém? Deus vai fazer por meio da tua vida essa noite, por meio do teu bolso, por meio da tua conta bancária, que muitas vezes a gente falava assim, Deus, estava igual ao vale de ossos secos. Fluiu uma unção nova, uma unção da multiplicação. Uma unção onde você não vai conseguir reter somente para você. Uma unção onde você vai abençoar as pessoas que estão ao teu redor. Uma unção onde a sua igreja será abençoada. Uma unção onde a sua vizinhança será abençoada. Mas eu queria te dizer uma coisa, vira para quem está do teu lado e diz assim, não olhe, diz bem alto, não olhe para as circunstâncias, porque muitas vezes nós olhamos pelas circunstâncias, e nós falamos assim, é tanta gente para alimentar, não vai dar jeito, e aí toda aquela convicção que tinha no nosso coração passa a ser tomado por um espírito maligno de incredulidade, e é o espírito que nós oramos e clamamos, que seja quebrado, e seja levado daqui em nome do Senhor Jesus. Então eu digo para vocês que quando eu falo de multiplicação, eu falo, e fico animado, porque multiplicação é bom, amém? Multiplicação abençoa a gente, amém? Mas eu lembro de algumas histórias quando eu era criança, e eu acho que você vai se recordar, se você já foi, se você já foi criança, claro, todo mundo aqui já foi criança, mas se você saiu da adolescência recentemente como eu, você vai se recordar do momento em que você pegava a tabuada para lembrar a tabuada. Quantos lembram aí da tabuada? Talvez você com seus filhos, mas eu me recordo de umas coisas assim, você é muito burro. Quanto é 3 vezes 2? Aí não sabe, quanto é 3 vezes 2? Não sabe, você é muito burro. Olha aqui, 3 vezes 2 é 6, repete comigo, 3 vezes 2 é? 3 vezes 2 é? Aí quando tirava a tabuada na nossa frente, 3 vezes 2 é quanto? A gente já não conseguia mais pensar. Eu queria dizer, eu fiz um quebra-gelo assim, porque o nosso Deus é um Deus que Ele criou os céus e a terra e tudo que Ele criou a ver com a multiplicação. E quando nós falamos de multiplicação, nós falamos sobre matemática. E Deus, tem alguns matemáticos aqui, mas eu queria te dizer, Deus é o maior matemático da história. Tudo que Ele fez tem a ver com multiplicação. Tudo que Ele criou tem a ver com multiplicação. Olha para as células do teu corpo. Olha até para as coisas que começaram a perverter ali, tentando criar X e Y, aí de repente virou um vírus. É matemática. Olha para a matemática de uma flor sempre tem uma quantidade exata de pétalas, ou seja, matemática. Nós acabamos de passar aqui um período de louvor e adoração. No período de louvor e adoração, eu não sei se vocês perceberam, mas a música, ela tem um andamento, que é matemática pura. Quem estudou música e quem gosta de música, sabe que música é matemática pura. E eu queria ler com vocês um trecho aqui da Bíblia, uma passagem que está em Lucas 9, 12 a 17. E o tema dessa mensagem de hoje, o tema da mensagem que Deus quer trazer ao teu coração, ao meu coração, à nossa família hoje, diga assim bem alto comigo, multiplicando. Fala assim, multiplicando. Com ousadia, multiplicando. Lembra da parábola dos talentos? A um Deus deu 5, ao outro 2, ao outro 1, todos conforme a sua capacidade. Depois Deus, ele foi lá, o Senhor, ele foi lá, olhou para o que tinha 5, o que você fez? O que ele tinha feito? Multiplicado. O que tinha 2 também, e o que tinha 1 havia enterrado. Então Deus vai ministrar muito sobre a nossa vida,
sobre o princípio da multiplicação. Falamos na semana passada do princípio da primazia, do primeiro, e hoje é o princípio da multiplicação. E vamos ler aqui. Lucas 9, 12 a 17 vai dizer assim: ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em um lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deem-lhe vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixes. A menos que compremos alimento para toda essa multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens, mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graça e os partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos para que servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E olha o cuidado de Jesus. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Obrigado pela tua palavra que é revelada ao nosso coração e ao nosso entendimento. Deus, que nós possamos extrair dessa palavra essa noite um princípio que o Senhor tem a nos dizer. O princípio, Deus, que o Senhor ensinou na parábola dos talentos, de que nós temos um dever de multiplicar não somente o que nós temos, mas a nossa capacidade. Deus, portanto, eu te peço a Deus que o Senhor derrame sobre cada vida, sobre cada família, a capacidade de entender e de fazer isso virar uma ação, a capacidade de não reter, de não enterrar, mas de multiplicar aquilo que o Senhor tem entregue sobre a vida e sobre a família de cada pessoa que está aqui presente hoje, de cada pessoa que está nos ouvindo nesse culto online. Ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, trazer algo novo no coração desses homens e mulheres de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, eu queria te contextualizar. Se a gente ler um pouquinho mais para trás, o verso de número 10 para frente, diz que Jesus ele estava saindo de uma cidade em direção a Betsaida, a uma outra cidade. E no caminho dessa cidade, ele junto com os discípulos, Jesus ele já era um ponto de referência. Que só um parêntese aqui, é o que você está se tornando, é o que Deus está fazendo você ser. E por isso, por ele ser uma referência, um ponto de referência, uma multidão, a palavra de Deus diz, uma multidão soube que Jesus iria para certo lugar e foram seguindo a eles. E eu declaro aqui sobre a sua vida que uma multidão vai te seguir pelo que há dentro de você, pelo que há dentro do seu coração, pela presença que está entranhada em você. E aí, a palavra de Deus diz que Jesus os acolheu. Em outros evangelhos vai dizer, acolheu-os como se ovelhas sem pastor. Ou seja, Jesus viu a multidão e falou, não, eu vou fazer algo para essa multidão. E todo esse contexto de milagre, de Jesus fazendo uma multiplicação, de um milagre acontecendo, é um contexto que nós já vimos na nossa vida e já vimos dentro da nossa igreja, mas muitas vezes as circunstâncias fizeram nós tirarmos os nossos olhos daquilo que nos dá esperança e passar a colocar os olhos naquilo que nos tira esperança. Então, todo momento dessa mensagem, que seja um momento também de você se analisar e falar assim, caramba, quanto Deus tem sido bom na minha vida. Você pode perceber isso? Quem pode perceber isso aí? Às vezes a gente fala pandemia, isso, passou necessidade e tal, mas cara, você está aqui. Você comeu hoje.
Galera que está nos assistindo, está com um celular, ou um tablet, ou um computador, uma televisão para assistir. No final das contas, e o que minha vozinha sempre dizia, e que eu ficava assim com o coração apaixonado, eu falava assim: e aí, vó, como a senhora está? E ela falava assim: melhor do que eu mereço. No final das contas, nós estamos muito melhor do que de fato nós merecíamos. Então, no meio dessa palavra, se analise a sua situação, a sua casa, a sua despensa. E se porventura falta alguma coisa para você, eu quero te ajudar. Outros centenas de irmãos aqui querem te ajudar e querem participar do que é ser igreja. E não só de falar, nós vamos à igreja, não. Nos permita ser igreja junto contigo. E a palavra de Deus, a palavra de hoje sobre multiplicação, é uma palavra que vai te revelar 3 passos, que de repente você poderia anotar, poderia guardar para a tua vida, sobre qual é a dinâmica da multiplicação. Diz assim para quem está do teu lado: Deus está multiplicando, mas você precisa entender a dinâmica da multiplicação. E aí eu vou contar essa história de uma forma um pouquinho diferente, tá? Eu geralmente, quando eu costumo me aprofundar e estudar a palavra de Deus para poder trazer uma palavra reveladora para a igreja, eu gosto de estudar aspectos históricos, eu gosto de estudar alguns aspectos arqueológicos, teológicos, mas uma das coisas que eu costumo mais fazer é me colocar empaticamente na situação e falar assim: poxa, como seria se eu estivesse lá? Eu queria te convidar para dentro da história e falar assim: como seria se nós fôssemos os discípulos de Jesus? Jesus junto com a gente fala assim: vamos lá, cambada, vamos lá, galera, vamos lá poder evangelizar lá naquela cidade de Betsaida. No meio do caminho a gente encontra uma multidão, e aí Jesus começa aquela dinâmica de fazer coisa incrível. Cegos sendo curados, paralíticos andando, e aquela coisa assim: verdadeiramente Deus está aqui, verdadeiramente Deus está fazendo algo. E aí, provavelmente, aquela era a maior multidão que os discípulos já haviam visto até aquele momento. A palavra de Deus, até então, não tem um outro capítulo que tem uma multidão tão grande. E a gente acabou de ler, tinha quantas pessoas lá? 5.000 homens. E aí vai um aspecto histórico, porque na cultura dos judeus, eles só contavam homens. Ou seja, vamos fazer uma média, não precisa ser muito generosa não, tá? Não precisa ser muito generosa. Por exemplo, eu não vou muito atrás na história. Eu vou para minha avó parte de pai e minha avó parte de mãe, né? Minha avó parte de pai e minha avó parte de mãe, uma parte de pai teve 10, parte de mãe teve 14. Eu tive primo que eu já andei na rua, eu conto isso para alguns de vocês, que eu andava na rua junto com meu pai falava: tá vendo aquele cara ali? Então, ele é teu primo. Então, não precisa fazer uma média generosa, tá? Vamos só pensar assim: uma mulher só, e não se escandalize uma mulher só, porque naquela cultura também um homem podia ter outras mulheres, tá? Uma mulher só e mais 2 filhos. Ou seja, a gente está falando daquela multidão, uma família composta de um pai, uma mãe e 2 filhos, que é mais ou menos o que a gente vê hoje. Não, muito generosa, né? Muito generosa. Mas, pensando nessa sistemática, eu tinha ali 20.000 pessoas. Você imagina, hoje a igreja não está tão cheia. Quando está cheia aqui, a gente fica com o coração: caramba, o povo está sedento. Não é? Não é essa a expectativa que a gente tem? Imagina você diante de uma situação com mais de 20.000 pessoas e milagres sendo feitos no seu coração. E lindo, e aí a palavra de Deus diz que Jesus ele começa a pregar provavelmente pela manhã. E aí ele prega de 10 às 11, de 11 a meio-dia. E aí estava legal, palavra abençoadora, ele é Jesus, ele é Cristo, Filho do Deus vivo. Mas os discípulos eram homens. Então começou a chegar 2 horas da tarde, 3 horas da tarde.
E aí, a gente leu no versículo 12, você pode colocar no versículo 12 de novo aí para mim, por favor? Versículo 12, lê comigo só as primeiras palavras. Ao fim da tarde. Ou seja, começou provavelmente de manhã e a pregação já estava varando o fim da tarde. E como eu disse para vocês que eu gosto de estudar muito, eu comecei a procurar a etimologia dessa palavra que fala ao fim da tarde. E sabe qual é o significado dessa palavra ao fim da tarde? Ao fim da tarde. Ou seja, era tempo pra caramba já, cara. Começou de manhã, agora já está no fim da tarde. Eu imagino os discípulos olhando, não tinha relógio naquela época, eu não sei se era o sol, né, alguma coisa assim, e já falando assim, já está virando o dia. E aí aquele coração dos discípulos, o que a gente faz agora? E aí eu imagino, eu e Tony somos discípulos de Jesus. Eu imagino um falando com o outro assim, João, Pedro, Tiago, Simão, falando assim, cara, vai lá, fala com ele. Não, vai tu. Não. Aí provavelmente jogaram para João, né? Falaram assim, João, não, tu não diz que é o discípulo amado? Então chupa essa manga agora, vai lá falar com ele. Eu imagino João chegando lá, ou qualquer outro discípulo, a Bíblia, deixar bem claro que a Bíblia não deixa claro aqui, tá? Então é uma hipótese. João chegando lá, e aí ele chega, Jesus pregando e tal. Ei, Jesus. Ei, mestre. Ô, Jesus, então, a gente estava conversando aqui, eu e Tony, tá ficando tarde, né? A gente está preocupado com o pessoal, e aí joga a preocupação pro pessoal, né? A barriga podia estar... Mas não, a preocupação com o povo, amando Deus, amando você. Preocupação com o povo. A gente bem que poderia falar para eles se adiantarem, né, Jesus? E a resposta de Jesus no versículo 13 é assim. Ele, porém, respondeu, dêem vocês algo a eles para comer. E aí eles arranjam um menino com 5 pães e 2 peixes. Jesus agradece, reparte, entrega nas mãos dos discípulos. E aí a gente divide com essa história 3 pontos cruciais para a dinâmica da multiplicação. Primeiro ponto, e é algo que a gente falou muito aqui nas últimas pregações, entenda que antes de multiplicar, nós precisamos consagrar. E onde é que está escrito isso, pastor? Verso de número 16, Jesus diz assim, tomando os 5 pães e 2 peixes e olhando para o céu, Jesus deu graças e os partiu. Em seguida, entregou aos discípulos. Quem estava aqui no domingo, nesse domingo? Esse domingo a ministração foi sobre primícias. E uma das coisas, um dos conceitos que primícia, que ficou latente no meu coração, e eu creio que ficou latente no teu coração que esteve conosco aqui, ou que ouviu essa mensagem online, é o conceito de que primícia é algo que não é nosso. Ou seja, a palavra utilizada para primícia, para consagrado, é a mesma palavra que significa condenado para a destruição. Vocês lembram que a gente leu Êxodo 34, se eu não me engano, 19 a 20, que fala sobre o que é de Deus, a cria dos primeiros, do primogênito é meu, o fruto da terra, o primeiro é meu. Ou seja, a primícia não é minha e não é sua. Então, quando nós recebemos uma colheita, nós precisamos primeiro consagrar. Aí a palavra de Deus vai dizer sobre, ainda lá em Êxodo, né, vai dizer sobre o primogênito ser a primícia, né? Então, se você queria ter o primogênito, você teve um filho, o primogênito precisava ser resgatado por meio de um sacrifício de um cordeiro puro e imaculado. E aí a palavra de Deus continua dizendo que alguns animais que eram tratados como impuro, por exemplo, o jumento,
para você poder resgatar ele, você tinha que também ter um cordeiro para resgatá-lo. Mas se você não resgatasse, era melhor que quebrasse o pescoço, inutilize-o, jogue fora. Ou seja, se você tem algo da tua colheita de primícia que você não deu para Deus, é melhor que você queime, é melhor que você rasgue, é melhor que você amasse e jogue no lixo, porque você pode ter certeza que isso vai ser maldição para a sua vida. E é por isso que a Bíblia, quando ela lhe dá quanto primícia, ela não fala dê o dízimo, ela fala entregue o dízimo. Por quê? Porque nós não podemos dar aquilo que não é nosso. Você não pode dar aquilo que não é teu. E aí eu imagino Pedro com aqueles pães, ou os discípulos com aqueles pães, com a barriga roncando desde a manhã. A gente fez um estudo bom aqui, né? Ao fim da tarde significava ao fim da tarde. Então assim, já tinha passado um momento extenso. Eu queria contar um testemunho aqui sobre a nossa editora da igreja. Os primeiros anos da nossa editora da igreja, Edilan, eram anos sombrios. E eram anos onde a editora ela não pôde dizimar. Mas ela não pôde dizimar, pastor, por quê? Não é porque a gente tinha um coração duro, não. É porque ela não tinha lucro, só tinha prejuízo. E a partir do momento que a nossa editora começou a dizimar em fé, a consagrar, era meio ali do dinheiro que recebia, que não era nem lucro ainda, o pastor falou assim: nós vamos começar a consagrar esse dinheiro em fé. Eu vou começar a dizimar aquilo que eu queria receber. Conclusão, primeiro ano, 100% de crescimento. Cara, não sei se tu consegue entender. Tu sabe o que é 100% de crescimento numa empresa? Quem é empresário aí? Quem lidar com empresa aí? 100% de crescimento numa empresa é algo exorbitante. Só para você entender, empresas grandes, né, Apple, Amazon, né, elas crescem e são empresas exorbitantes. Todo mundo quer ter o que eles fabricam. Eles crescem em média 10 a 20% ao ano. Isso quando é muito. Quando não cresce de 2 a 5 a 7,5%. Conclusão, permanecemos com o mesmo coração e a mesma prática. Próximo ano, cresceu mais uma vez 100%. Hoje a nossa editora, ela serve para abençoar a vida de centenas e milhares de pessoas, doando livros, dando de presente para visitantes aqui. Nós damos livros, pegando pessoas que são referências lá de fora e trazendo para cá para publicar livro, para que você tenha um alimento de qualidade. Deixa a tua fé agir. Esse é o primeiro passo da multiplicação, é a consagração, é o entendimento. Não é meu, é primícia, então eu tenho que devolver. Romanos 14, 26 diz que tudo que não provém de fé é pecado. Então deixa a sua fé ser esticada, querido, quando o assunto é consagração. Segundo ponto, a multiplicação só flui ao entregar. Ou seja, primeiro ponto é a mudança de consciência, entender que tem o primeiro ali na história, que não é nosso e nós devemos entregar. E por esse ato, nós consagramos todo o resto. Nós consagramos todo o resto da colheita. Segundo ponto é, a multiplicação só começa a fluir a partir do momento que você entrega. Tiago 2, se eu não me engano, 26, 28, não me recordo agora, diz que a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, não adianta eu ter o conhecimento da primícia, eu saber que primícia é algo que eu preciso guardar, que eu preciso consagrar, que eu não posso reter, que eu preciso entregar,
que eu preciso ter latente dentro de mim, mas agora o segundo ponto que vai me levar à multiplicação é eu poder entregar. É o dízimo, é a sua oferta. Versículo 15 vai dizer assim: os discípulos assim fizeram, todos se assentaram, tomando os 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os os discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos cheios. Aí eu começo a te explicar a dinâmica desse milagre. Porque a palavra de Deus diz que Jesus pegou o pão, deu graças, repartiu e entregou para os discípulos. A palavra de Deus não diz que ele pegou, foi repartindo e à medida que foi repartindo, ele foi dando na mão dos discípulos. Não, ele só fez isso, ó, graças, quebrou e falou: agora é com vocês. E aí que eu queria chegar, porque eu queria que você entendesse que a multiplicação não ocorreu na mão de Jesus, embora tenha ocorrido porque ele deu graças e porque ele ungiu e consagrou aquilo, mas a multiplicação ocorreu na mão do discípulo, e quem é discípulo de Cristo glorifica aí, porque a multiplicação vai ocorrer por meio da sua mão, por meio da tua vida, por meio da tua conta bancária. É isso que você precisa entender. E cara, tenha sempre a convicção de que é impossível você dar mais para Deus do que Deus vai te dar. Eu uso muito aquela dinâmica, se eu botar, eu não vou pedir para uma criança vir aqui, mas se eu botar minha mão cheia de bala, e eu botar a mão da criança vazia embaixo, e eu começar a abrir minha mão e largar as balas na mão dela, ela vai conseguir segurar muita bala? Por quê? A mão dela é muito menor do que a minha. Assim somos nós com Deus. Você imagina a grandiosidade do que Ele tem para te dar. Imagina a grandiosidade que Ele tem para poder derramar sobre a sua vida. E aí eu queria expor um outro testemunho aqui, agora um testemunho do pastor Filipe. E algo que impacta muito a minha vida. Ele um dia ainda, nos anos 99 para os anos 2000, início da igreja, ele falou para a pastora Renê assim: Renê, eu preciso de um laptop. E eu fico muito feliz porque assim, desde então, a nossa igreja sempre foi uma igreja muito tecnológica, né? Eu vim da presbiteriana, a gente passava o louvor naquele retroprojetor, vocês lembram? Retroprojetor, né? Aí tinha que escrever naquela transparência, aí só escrevia quem tinha letra bonita. Eu nunca escrevi naquilo, misericórdia. Né? E aí, anos 2000 a gente já tinha um projetor. Eu falava: cara, que igreja top, quero fazer parte dessa igreja. E aí o pastor falou: vou comprar um laptop, mas deixa eu pensar aqui, porque é caro, é muito custoso. E aí ele comprou, ele falou: não, mas agora eu já sei o esquema. Eu comprando o laptop agora, eu vendo 2 anos depois aqui no Brasil, compro lá fora, vendo 2 anos depois aqui no Brasil, e a conta vai fechar, porque eu nunca mais vou precisar tirar dinheiro do bolso na vida para comprar laptop, porque eu sempre vou ter um dinheiro bom para voltar 2 anos nos Estados Unidos, comprar mais um laptop, vir aqui, usar 2 anos e depois vender novamente. E aí ele fez isso, ele foi para os Estados Unidos, comprou um laptop, chegou no Brasil, ele era talvez um dos únicos pastores no Brasil com laptop. E aí ele estava numa conferência e um pastor de Volta Redonda chegou para ele e falou assim: poxa, pastor, a igreja está crescendo, é a igreja de milhares de pessoas em Volta Redonda. Ele falou: eu estou com alguns processos burocráticos, eu precisava de um laptop, o senhor não sabe quem quer vender algum barato? E Deus tocou no coração dele e falou: dá. Aí ele: ih, Deus, mas eu ia vender, Deus. Dá. E aí quase que ele fez assim: lá. Não, ele pegou, ele falou: eu vou te dar um laptop. E o cara ficou até espantado. Uau, ganhei um laptop. Dia depois ele deixou o laptop no correio e enviou para esse pastor. Na mesma semana, veio um americano empresário, chamou o pastor e falou assim: me leva numa concessionária, porque eu queria ter relacionamento com os donos de concessionária aqui no Brasil.
né? Ele vendia trailer, motorhome, né? Aquelas casas que são dentro de um ônibus, dentro de um caminhão, né? E aí, eles fazendo relacionamento com as pessoas lá na Américas, né? Numa concessionária lá na Barra, quase em frente ao Barra Shopping. E aí, do nada, ele falou assim: pastor Felipe, pastor, qual carro que você gosta aqui? E aí o pastor Felipe falou assim: minha família é grande, né? 4 crianças, mais eu, Renê, né? Mais 2 cachorros. Geralmente a gente tem Kombi, né? Eles de fato tinham uma Kombi no início da igreja. E aí ele falou: não, escolhe um carro aí que eu quero comprar um carro para você. Uma semana ele deu um laptop, na segunda semana ele ganhou um carro. E aí, no Brasil é diferente, quando você compra carro zero, você espera mais ou menos umas 2 semanas, dependendo do carro, você espera alguns meses, né? Porque aqui tudo é burocrático, né? E aí o pastor saiu de lá do Américas quando o carro dele tocou o pneu na Avenida das Américas. Aquele empresário recebeu uma ligação. E aquele empresário ficou 20 minutos naquela ligação. Depois que ele desligou aquela ligação, ele desligou assim. E aí o pastor falou: o que houve? O que aconteceu? Ele falou: você soube, infelizmente teve um furacão nos Estados Unidos, se eu não me engano era o Katrina na época, e a defesa civil lá nos Estados Unidos acabou de me ligar e fechar um contrato comigo de 12 milhões de dólares. Você viu o desencadeado processo de multiplicação? É isso que Deus tem para fazer comigo e contigo. Mas eu posso ser um pouco duro com você. Amém? Eu espero sempre um amém quando eu digo assim: posso ser duro com você. Eu posso ser duro com você. Quando nós falamos de dízimo, nós falamos de algo que é a nossa obrigação. Para o processo de multiplicação ser um processo forte, você também tem que decidir ser forte. Ou seja, dizimar é nossa obrigação. O que a gente pode fazer além da nossa obrigação? É aí que desencadeia com força o processo de multiplicação, porque Deus fala assim: Ele me dá com generosidade, eu vou devolver para Ele com extravagância. Provérbios 11, 24 diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas. Ou seja, as riquezas só aumentam de quem dá generosamente. Não é para quem é mesquinho, não é para quem dá mais ou menos. E eu escutei uma pregação de um pastor amigo, e ele falou assim: cara, se Deus falou assim, faz 10, e você fala assim, pode fazer 9, o inimigo está furioso, está só buscando uma brecha para poder te pegar, porque ele fala assim: esse é vulnerável, esse está discutindo com Deus quando o assunto é poder dar mais ou menos. Mas quando Deus fala assim, dá 10, você fala assim: eu vou matar minha carne, eu vou dar 15. Querido, o processo flui com muito mais força e muito mais intensidade, porque não sou eu que estou falando, não é a Cris, não é o Ricardo, não é o Glauco, não é o Marcos, não é o pastor Felipe que está falando, é a palavra de Deus falando. Quem dá generosamente vê a sua riqueza aumentar, mas quem retém cai na pobreza. E por último ponto, primeiro a gente falou sobre você consagrar. O segundo, a gente falou sobre você dar e entendeu que o milagre aconteceu na mão do discípulo e não de Jesus. E aí eu até falo assim: imagina se o discípulo comesse, né? Eu acho que não ia multiplicar. Imagina, tantas vezes Deus manda pra gente abençoar alguém, a gente quer comer, né? Quer levar no McDonald's, quer ir no Outback, fala: não, e veio algo a mais aqui. E terceiro antes da multiplicação, você deve promover ordem. A nossa igreja sempre falou muito, e é uma revelação no coração do nosso pastor, e ele fala assim: a nossa bandeira, e ele é brasileiro, tá? Para quem não sabe, a nossa bandeira é uma bandeira profética. Ela diz assim para você: ordem, e só há progresso onde há
Isso precisa ser uma revelação constante na nossa mente. Só vai ter progresso na sua multiplicação a partir do momento que você entender que você precisa promover primeiro a ordem. E aí a gente vai lá para o início e começa a pensar em Gênesis, quando Deus foi construir tudo, antes que ele criasse algo que se multiplicasse, sabe o que ele fez? Ele começou a organizar as coisas. Ou seja, antes de eu criar a planta, eu vou fazer a luz, eu vou fazer a noite, eu vou fazer a chuva, porque tudo isso precisa ser feito antes que o progresso chegue, porque o progresso vai ser mantido pela ordem. Você está conseguindo me entender? Você está conseguindo entender onde eu estou querendo chegar? Ou seja, Deus ele falou por meio da criação. Só há progresso aonde há ordem. E nós estamos nos endividando, gastando mais do que ganhamos, não nos organizando financeiramente, e depois a gente diz assim: ô Deus, me ajuda aí. Cara, não há revelação na tua vida, revelação sobre primícia, sobre dízimo, sobre oferta, sobre dar o dízimo reverso, se você não faz algo com ordem. Experimenta, fala assim: eu vou dar a partir de hoje eu vou ser extravagante, ousado na presença de Deus, vou começar a dar o dízimo reverso. Mas se você gastar mais do que você ganha, você está entrando num problema que não é problema espiritual, e para de espiritualizar isso, igreja, pelo amor de Deus. Se você gasta mais do que você ganha, você vai fazer dívida, e não é culpa de Deus, não é culpa do diabo, é culpa tua. Se analise os seus gastos, analise o seu planejamento financeiro, analise os seus guardos para imprevistos. Ah, pastor, mas eu ganho muito pouco. Não é você que ganha muito pouco, você que talvez está querendo viver uma vida que não condiz com aquilo que você ganha. Você não ganha muito pouco. Tem pessoas que ganham muito menos que você e têm uma vida talvez não luxuosa, mas confortável, porque elas entenderam: eu ganho X, eu posso gastar X, eu posso me planejar com X. E aí eu vejo uma geração de homens que querem ter carros luxuosos, mas não podem isso. Uma geração de pessoas que querem ter uma casa exuberante, mas não podem isso. E aí depois começam a querer espiritualizar. Entenda, mordomia é teste de caráter. Diz assim: mordomia é teste de caráter. Deus ele pode fazer surgir uma bênção financeira muito rápida na tua mão. E eu tenho um grande amigo pastor, que ele falou assim: Will, que um dia eu pedi uma bênção para Deus para eu poder botar as minhas finanças em ordem. E Deus me deu quase 70 mil reais de oferta. Um irmão que eu nunca tinha visto na vida falou assim: ó, Deus mandou te dar, toma, você pega o cheque e deposita que amanhã vai estar na tua conta. E aí ele falou: cara, da onde? E eu tinha acabado de fazer essa oração. E aí ele falou que ele começou a pagar as contas dele, e do nada, no final do dia, ele falou assim: Will, que não sobrou nem um centavo. E aí ele virou para Deus e falou assim: Deus, o Senhor me deu, mas não sobrou nem um centavo. E Deus disse para ele com uma revelação assim: se você fizesse R$1 de dívida, eu reteria os céus sobre a sua vida, porque você pediu dinheiro para colocar suas dívidas em ordem, e não para abrir novas dívidas. Ou seja, se você está pedindo uma bênção financeira para Deus, e você tem dívida, e você está fazendo mais dívida, a gente está praticando uma falta de caráter. Nem eu te daria. Muito chato, né? Aqueles amigos que falam assim: poxa, me empresta um dinheiro que eu estou precisando. Aí quando você vai ver, ele faz festa para as crianças, ele viaja, e aí você fala assim: ué, eu emprestei dinheiro para esse cara ontem. Deus ele é assim conosco. Então preste atenção nas suas responsabilidades, nas nossas responsabilidades. Primeiro consagre, depois dê, e por último,
mantenha a ordem para que a multiplicação chegue. E aí você diz assim para mim: pastor, eu ainda preciso de um conselho em manter a ordem. Eu queria te dar 4 conselhos práticos para você poder manter a ordem na sua vida financeira. Tá pronto aí? Posso falar? Primeiro conselho, diz assim: dizime. Porque a gente já entendeu que é primícia. Então a primeira parte, quando a gente retém, é maldição na nossa vida ao invés de ser bênção. Então primeiro conselho, dizime. Segundo conselho, comece a eliminar dívidas. Nós precisamos entender uma revelação do céu, em nome de Jesus, que tem muita gente aqui entre nós que precisa quebrar o cartão de crédito hoje. Quem está sentindo comigo aí, igreja? Tem muita gente que precisa quebrar hoje o cartão de crédito. E ainda está dando uma desculpinha assim: não, mas é para o imprevisto, tá, que o imprevisto está virando tudo comida, Uber, ou imprevisto legal, igual eu e minha esposa, a gente vai fazer compra, e aí eu começo a passar assim no caixa, eu falo assim: não, amor, só aquilo que é o principal mesmo, é sorvete, Coca-Cola, é chocolate, não, é só o principal mesmo. Deixa eu passar o principal primeiro, porque se não tiver o dinheiro pro restante, o principal a gente tem. Terceiro não manipule outras pessoas com um problema que você se mergulhou nele. Muita gente que está entrando num problema financeiro, e aí depois vem igual um gatinho pro irmão: ô irmão, você não sabe que o irmão está precisando, o diabo está furioso. O diabo está furioso. O problema que você entrou é um problema que você deve sair. O problema que você deve sair. E por último, procure um lugar ou uma pessoa que você possa ser uma bênção na vida dela, além da obrigação. Pastor, mas a gente está falando de problema financeiro. Eu sei, mas de repente o teu problema financeiro ainda permite te pagar R$2 de pão para uma pessoa que não tem condições de comer. Então comece a exercitar a sua generosidade por meio daquilo que você já pode fazer. 3 coisas cruciais. Já queria te pedir, fique de pé. 3 coisas cruciais, 3 fatos cruciais para liberar o processo de multiplicação na sua vida. Diz assim comigo: primeiro, consagre. Segundo, dê generosamente. E terceiro, mantenha a sua vida em ordem. Como eu ministrei aqui no início, Filipenses 4,17 diz: não que eu esteja procurando oferta, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Quando vocês entenderem esses passos, essa dinâmica da multiplicação, de consagrar, de dar generosamente, que é além da sua obrigação, e de manter a sua vida financeira em ordem, aí, querido, a tua vida, o teu bolso, as tuas finanças passam a se tornar um caminho comum da rota do milagre. Porque Deus olha assim e fala: essa minha filha, esse meu filho, é fiel, é leal. Vive como se tudo o que tivesse não fosse dele. E por isso eu tenho prazer de rasgar o céu sobre a vida dele. Porque eu sei que por meio dele, por meio dela, o evangelho vai ser propagado pelo mundo. Feche seus olhos. Deus, obrigado por essa palavra. Talvez você está aqui nessa noite no meio de nós e diz assim: eu preciso ter minha fé esticada, porque eu já estou entendendo, pastor, os conceitos de consagração, de primícia, de ser generoso, mas eu ainda não tenho fé para poder praticar. Ou talvez você diz assim: pastor, eu estou fazendo mais ou menos isso,
mas eu quero viver 100% disso na minha vida. E se uma dessas duas pessoas é você, eu queria te pedir, todo olho fechado, toda a cabeça abaixada, levante a sua mão com ousadia, porque eu quero orar pela sua vida. Quem precisa ter uma fé esticada, ô igreja, você não precisa ter uma fé esticada. Se essa pessoa é você, levante a sua mão com ousadia, porque Deus quer tratar algo no seu íntimo. Não tem ninguém aqui preocupado em poder olhar para a sua mão e dizer, esse irmão precisa, esse não precisa, não. É a presença de Deus olhando para o teu coração aqui nesse momento e te esticando a tua fé, falando para você, filho, filha, por meio de você, a partir dessa noite, eu quero que o teu bolso, que a tua vida financeira, que a tua conta bancária possa ser uma referência para mim, de santidade, de pureza e de entrega. Ó Deus, o Senhor vê essas mãos levantadas, ó Deus, e o Senhor conhece o íntimo de cada coração. O Senhor conhece o nosso entendimento. O Senhor, Deus, esmiuça o nosso interior. O Senhor sabe aonde nós temos dificuldade de colocar, aonde nós temos dificuldade de tirar. Ó Deus, o Senhor sabe a dificuldade que nós temos, que muitas vezes nos faz reter. Ó Deus, nós pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração essa noite. Ó Deus, que não seja uma palavra de um homem, mas que seja a Sua palavra sendo revelada pela nossa mente. Ó Deus, por meio do nosso coração, por meio do nosso interior. Que nós possamos, ó Deus, não dar mais um passo para frente sem Te consagrar. Tudo que nós temos e tudo que nós somos, nós declaramos, tudo que nós temos e tudo que nós somos é Teu, em nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos no alto, querido, e declare essa canção com todo o seu coração. Você pode fechar os seus olhos e levantar as suas mãos bem lá no alto e declarar: Tu és a nossa fonte, Tu és a nossa fonte, Deus. A minha fonte é Teu amor, minha colheita é Teu amor. Declare o seu coração a Ele: Tu és a minha herança, Deus. Tu és a minha fonte, Tu és a minha colheita, que eu possa viver uma vida digna, ó Deus, de poder Te retribuir, Te retribuir, Te retribuir. Levante a sua voz e declare: Tu és a minha colheita, Deus, minha herança. Aleluia. Quantos foram abençoados por essa palavra? Aplauda o nome do Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Eu sei que é uma palavra um pouquinho dura, é uma série um pouquinho dura. Eu queria te dizer, daqui a mais ou menos 10 dias a gente está entrando numa série chamada Final Feliz. De repente alguns dos seus amigos se desmotivaram até de estar aqui, porque é sempre palavra dura. Mas eu queria te dizer, motiva para a próxima série. Deus tem um final feliz para nós, amém? Mas permita ser tocado por essa série também. Não é sobre a oferta que nós vamos levantar, é sobre o que pode ser creditado dentro de você, dentro da sua família. O diabo não pode roubar o entendimento que está chegando à tua mente essa noite. Coloque em ação. Feche seus olhos. Deus, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua vontade prevalecendo no meio de nós. Ó Deus, que o Senhor possa martelar na nossa mente nos momentos de colheita, que nós possamos consagrar, Te entregar generosamente. Ó
ó Deus, e manter a nossa vida em ordem, e por meio desses passos, que a multiplicação possa chegar sobre a vida de cada casa aqui representada, sobre a vida de cada família aqui representada, sobre cada homem, sobre cada mulher de Deus, ó Deus, e que eles possam ser os financiadores, ó Deus, do teu reino na terra, ó Deus, que por meio de cada homem, cada mulher aqui, o teu reino possa ser propagado, que por meio de cada homem, cada mulher aqui, ó Deus, missionários possam ser enviados, ó Deus, para os lugares mais remotos do mundo, e que o mundo possa ser preparado, a noiva possa ser preparada com a tua palavra, até que o Senhor volte, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito sejam conosco até que Ele volte. Quem recebe diz um amém bem alto, glorifica o nome do Senhor Jesus. Uma semana abençoada para você, meu querido. Glória a Deus, aleluia, meus queridos. Que alegria estar aqui com vocês e poder lhe apresentar a Igreja Luz das Nações, Elan Church. Sou Paulo, pastor do Campus Online. Estou aqui para te receber e te acompanhar nesse tempo, nesse momento tão desafiador, para que você tenha a experiência transformadora do amor e da bondade de Deus. Nós estamos agora nessa série Vida Abençoada. Queremos que você seja acolhido com todo o amor e que você possa desfrutar das bênçãos de Deus na sua vida. Esse é o tempo que o Senhor preparou para você. Você pode nos acompanhar através do nosso site elanchurch.online e falar conosco através do chat Novo Aqui ou pedido de oração. Vai ser uma alegria poder falar com você. Você também pode nos acompanhar pelo Facebook e pelo YouTube. Mas mesmo nesses canais, não fique aí passivamente. Venha interagir conosco. E se você é novo aqui, coloque uma mensagem, tanto no Facebook quanto no YouTube, escrito Novo Aqui, para que a gente possa te conhecer melhor e falar com você. Mas há também um outro canal muito especial, que é do WhatsApp, 21 966 35 8309. E ali você pode ligar para a gente ou enviar uma mensagem. Vai ser uma alegria imensa poder falar com você, orar contigo, caminhar junto e pastorear. Venha fazer parte dessa grande família, essa família amorosa, um lar espiritual para você. Elan Church, amando Deus, amando você, Elan.